Coitado do editor. Ô, Fernando, qual câmera é a minha, por favor? A sua câmera é essa aqui. É a que você quiser. É a que você quiser. É a única que tá com a lente apontada pra você, Mas seu você pode trouxa. olhar pra ela se quiser também. Eu posso. Oi! Aí você me tampa fazendo isso aí. Tá começando! O podcast mais... Como é que é? Como é que é aquela coisa que você não dá nada pra pessoa e dá certo? Eu tenho um ditado que eu acho que resume esse podcast, que é do nada que se espera porra nenhuma. É isso aí, cara. Tá começando o podcast que a gente não Você deu tá em brindando nada pra e o brindar. podcast tá um sucesso absoluto! Como chama? Pouca merda! Merda! Entra logo, pisca logo! Eu espero que Jequiti! você ia falar. Jequiti, assim, né? Pisca. Ai, O programa está começando bem, já estamos num cenário já melhorado, já estamos com cervejinha, Estamos já estamos com uma chegando a nossa pessoa a mais. pizza aqui da Pesto, tá chegando daqui a pouco o delivery. Estamos com 2 câmeras Blackmagic captando a gente em 4K. Cara, microfones que são meio vagabundo, mas esse microfone vai ser difícil de trocar por 4K, enquanto. velho. 4K, vai dar cara. pra ver todos Nem fiz- aqueles defeitos que a gente nem queria esconder também. Nem fazer Mas o questão. editor não tem computador suficiente e vai editar a 1080, depende. Aê! Mas É já fica assim, bom. um caminhão vai entrar no Em Fusquinha 1080 e vai dar tudo certo. Eu só queria falar uma pequena adendo antes de começar, que eu compartilhei o podcast com uns amigos, né? Teve um que eu não vou falar o nome, que é sacanagem falar expor o Max assim, mas ele falou pro Douglas falar um pouquinho mais baixo, que ele escuta o podcast de fone, de ouvido, e ele que tá estourando. Max, seu lindo. Vai tomar no cu, porra! Mas não se preocupa que agora também temos um equipamento de captação de som que está separando as nossas vozes aqui. Sim, eu vou parar de estragar o microfone dos outros. Vamos regular o som de cada um. Isso aqui tá muito chique, isso aqui tá... Sei lá, cara. E melhor Você de pode tudo. regular o meu microfone quando você quiser. Eu saio em todos. É. E o melhor de tudo, vai dar pra mutar aquele microfone, sabe? Inconveniente. Isso é pouco pra mim também. Eu não queria dizer nada não, mas assim, eu tô aqui do lado. Fernando, já tá na hora dela parar de mim, né? Eu queria um EPI, porque tá difícil. Trazer aqueles tapas ouvido, né? É, eu vou Acho precisar. que a gente pode vou fazer, precisar. colocar o Douglas pra gravar no outro estúdio que dá certo. Vai ouvir Mas de boa. Mas graças deixa o a Deus, microfone aqui. a Tamires, É, eu acho exato, que ela claro. trouxe uma legião de fãs que... Cara, a gente tá tendo seguidores. O primeiro episódio já chegamos a 624 reproduções. Já estamos com mais de 128 assinantes... Assinantes não, né? Inscritos no YouTube. Inscritos no YouTube. E mais de nem sei quantos vídeos graças a Tamires. Uma salva de palmas nessa... Mentira. É gente inútil pra dar com pau, né? É muito, é é gente muito. sem o que fazer, né? Eu Muita conheço Porra. muito desempregado. Você elabora num plano de sucesso de um podcast e você faz um podcast sem nenhuma pretensão. Ah, é verdade, é o podcast mais despretensioso do universo que dá audiência. Acho que o povo gosta que fale merda, né? Gosto de falar merda. Eu acho que é o entretenimento É o barato passatempo. que gostam, né? A gente tá aqui pra fornecer mesmo. E, cara, quem não conhece a dinâmica do Pouca Merda, tal, aqui o Douglas vai explicar qual é a dinâmica do podcast. Cara, é que é o seguinte. Cada um vai trazer um tema aleatório, o mais merda possível, de preferência, pra gente falar mais merda ainda. A Gosto. gente vai falar durante 15 minutos, só que o mais interessante 20. é 20 minutos. 20, 15, não sei mais quantos minutos são, tô explicando aqui, foda-se. Cala a boca, Não, na é sua 20 vez não, você errei. explica. Não é 20 não, porque É aí vai 15. passar de 1 hora. Otário. Exatas. A gente não conta pro outros temas. É na surpresa. A gente vai descobrir qual que é a merda que a gente vai falar aqui na hora e vai sair o que vocês estão escutando aí. Seja o que Deus quiser. Processo que não vem. É, vocês vão ter uma base pelos podcasts anteriores, né? Pelas gravações anteriores. Falando nos podcasts anteriores, eu tenho só um adendo a fazer aqui sobre o episódio 2, porque eu tomei uma cobrada. Por quê? Eu tomei um certo ajuste, que eu falei que a Letícia era mais louca que eu. A gente fez um cálculo de loucura lá em casa e eu continuo sendo mais louco. Mas eu tenho certeza. Mesmo ela tendo aceitado namorar comigo, eu continuo sendo mais louco que ela. Mas às vezes só tá medicado, um tá mais medicado. É, que o ela tá outro. medicada, Terapia? Então, Certíssimo. Ela faz terapia? Ela é psicóloga. Ai. Ai, é verdade. Ela trata ele. Tá dando errado. Não, ela não dá. Na verdade, ele é o tema da pós-graduação dela. Será que ela pode um estar namorando com experimento. ele pra ser um experimento? Experimento. Cara, que É um genial. experimento. Caralho, Nossa, já acabou de sou se fã. cadastrar. Não, ainda bem que não, cara, porque quando a gente começou a namorar, eu tava fazendo pós em criminologia. Ainda bem que não era isso. Ainda bem que você não é o tema E dela. mais uma Que vez bom. a gente entrando num assunto de conspiração, hein, cara? Olha Nossa, que isso. será que a vida é conspiratória? É.
Vamos acredito. continuar Vamos continuar no no assunto. tema conspiratório? Eu vou puxar um trem assim, não é conspiratório, mas envolve muitas conspirações. Então, pera aí, deixa o cronômetro. Eu tô cronometrando aqui, meu lindo. Ah, que Respeita bom. que o pai Vibra. sabe o que tá fazendo. Obrigado. Ah, ele adora vibrar. Não é assim, o Vaticano é um tema que envolve muita conspiração. Ai, nossa, falei Nossa. super hoje sobre isso. Eu Né? amo. Só que o Vaticano tá investigando uma porra de uma orgia numa igreja. Ai, mas envolvia coroinhas? Tudo, aparentemente. Porque se coroinhas pode, pelo jeito, né? Porque Qual que é a ninguém notícia? investiga. Porque quando você não tá Né? casado. Não. O Papa Novo ele falou que ele cortou o Não. sigilo dos casos de... Nele, tudo bem, né? O restante que vai tapando. Tem essa É, também. e Porque aí? quem faz a investigação do Vaticano é o próprio Vaticano. Igual aquele caso, né, na Netflix, é um documentário, né, de uma pessoa que morreu, uma mulher que morreu dentro do Vaticano, né? O documentário é sobre isso, cara. É bem eu legal. não vi esse. Também. A notícia é o seguinte. Tem uma certa igreja no Reino Unido que o padre, sei lá, o que era responsável pela igreja, ele já tinha sido acusado de pedofilia, tanto que ele se suicidou por isso. Caramba. Só que quando saiu a notícia ele se suicidou. Só que depois a pessoa que ficou no lugar dele acabou desistindo e na investigação da saída dessa pessoa descobriram que durante a pandemia esse padre que se suicidou ele arrumou uma orgia de fiéis no quarto dele da igreja. Foi a despedida dele? Não sei, Cara, não sei. com certeza, né? Mano, o cara, no meio da pandemia, ele Caralho, convidou mano, fiéis pra ele fazer errou uma muito. orgia no quarto dele. A gente já descobriu o paciente zero, então. Foi lá. Começou tudo ali. É só uma Caralho. dúvida. Isso é uma notícia, tipo, recente? Isso É recente, saiu essa não semana. tinha visto. É porque, na verdade, o caso da orgia rolou em 2022, ele se suicidou acho que em 2019 ou 2021, só que agora... O caso veio à tona agora. O caso veio à tona porque o padre que ficou no lugar dele pediu pra sair, ele teve peso na consciência e não tancou, e ficou... E aí, na investigação da saída dele, descobriram esse rolê da orgia. Mano, como o cara me marca uma orgia dentro da igreja, velho. O melhor No é meio com da fiéis. Com fiéis. Na pandemia. fiéis. Não, eu fico... Só piora. Não, na pandemia são de menos. Mas com agravantes, fiéis, né, toda a agravantes. galera que vai lá rezar, eu falo assim, à noite, vamos lá, vou passar no meu quarto. Imagina, você tá passando com a cestinha pra recolher o dízimo e ele vai deixando o cartãozinho na orgia na sua mão. Orgia hoje, hein? Caralho. Mas não me espanta tanto, porque assim, religião, ela tem esses históricos, né, dessas coisas acontecerem. Sim. Não vou citar nome de religiões, mas assim, a gente já viu a história de pastor e tal, aquela... como é que fala? Não é entidade, é aquela pessoa que geralmente rege o culto. Tem um nome pra isso, enfim. O regente? A pessoa eu que conheço um vai pastor, ministrar... mas- mas é que cada religião muda, mas tem um nome cada região pra... tem um nome pra enfim. isso. Porta-voz da igreja. Exato. Ele tem algumas reportagens que contam que eles falam que tem que ter uma relação sexual com a fiel pra poder conceder a bênção, sabe? Tem vários, Já vi isso aí, tem velho. vários Caralho. escândalos nesse Já sentido. rolou. Então, assim, é que a gente fica muito chocado por ser Vaticano, aquela coisa grandiosa. Mas religiões pequenininhas Na acontecem. verdade, cara, tem até um vídeo, cara. Editor, tá com tesão pra fazer esses vídeos? Bota esse vídeo aí. Cara, você viu o que tava na Globo uma vez, que era um pastor que tava tendo outro relacionamento com outra mulher dentro da própria igreja ali. E aí ele falou que na que eu vi. Bíblia tava dizendo isso. E aí a repórter pede pro pastor ler a parte da Bíblia. Aí o pastor vai lá e lê. Aí a repórter, não, você tá esquecendo dessa vírgula aqui. Que, tipo assim, não era pra ser feito aquilo. Nó! Pô, Cara, Não, e ele Foi pro fica... inferno por uma vírgula. E ele Nossa. fica olhando aquilo ali, Professor cara, e ele Pasquale. fala, cara, nossa, tava escrito isso aqui mesmo, assim, É tal, o tal. TDAH que faz. tava escrito. Sabe aham. que isso dá um de louco pra viver, né? É. Não vem com esse papinho, não, que não deu certo, que não sei o quê. Li errado, aham. Ai, Essa vírgula apareceu agora. interpretação, né? Mas assim, eu acho muito... Aí o tema, então, seria mais ou menos o quê? Orgias da Não, igreja? Orgia do Vaticano. Orgia do É Vaticano. Mas começou como conspiração. Qual que é o ponto da conspiração aí? Não, o Vaticano. É porque o Vaticano é sempre tipo um foco de sair histórias mirabolantes ali de dentro. Então, tipo, Mas eu acho que eles se começar a autoprotegem chutar. também. Muito. Como em qualquer instituição, né? Eles vão abafar e tentar conter. Lógico que eu acredito que eles vão tentar solucionar os problemas, tipo coroinhas e tudo mais, caso de pedofilia. Mas eu acho que eles vão se acobertar, porque é uma instituição muito forte. Sim. Se você enfraquece monetariamente, você também enfraquece. Total, né? Então, essa não tem muito como ele acobertar o cara, né? Na hora que ele foi Não. acusado, ele se matou. Ou seja, Sim, se já entregou. foi. O problema é o seguinte, sabe o que passa na minha cabeça é ao ponto dele chamar os fiéis pra fazer essa orgia.
como é que é a fonte de convencimento dessa pessoa, né? Como ele é uma autoridade dentro da igreja... Deixa eu te dar uma hoxa diferenciada. Vem cá, pô, Então. não, eu vou fazer uma... Como é que é? Será que Deus, eu tô com Deus aqui, vambora fazer um sexo lá? Por que não é sexo depois do casamento? Não é a monogamia? Ele já foi naquela, tipo assim, vai ouvindo a galera confessando os pecados, assim, esse aqui curte, é Pode esse ser, eu vou chamar. pode Mas ser. Ele vai pode passando ser. a penitência e anotando os nomes. Vocês já se Aí fala assim, ó, confessaram? então, ó, vai ter uma orgia pra fazer aqui primeira só comunhão para já. livramento de pecado. Pode ser, ele convence, né? Qualquer E vai religião pelo tem outro essa- lado, né, pra convencer a galera. Isso. E não precisa de muito, né? Porque religião em si já é uma fé, né? Naquilo. Então o cara não precisa de muita coisa, não. Ele vai falar, olha, eu tive uma visão com Deus e tem que fazer isso aqui acontecer. Que aí entendeu? depois você vai estar livre disso. Exato. Eu nunca me confessei. Eu perguntei, ele falou que já se confessou. Eu Eu me nunca. confessei uma vez só. Eu frequento, assim, entro em igrejas católicas e qualquer outra igreja pra conhecer mesmo. Porque tanto a arquitetura como historicamente elas são Sim, muito isso é legais. bonito. Mas não tenho nenhuma religião definida. Porém, eu morro de vontade de me confessar. Eu acho que o cara ia falar assim, puta que pariu, minha Mas amiga. aí que tá, qual a diferença de você confessar um pecado e você ir numa terapia? Ué, a terapeuta não vai te falar, você está absolvida dos seus pecados, pode seguir a sua Então. vida. A terapeuta vai falar, vai se tratar, garota. Tá, mas Mas você tá qual... se tratando com ela. Exato. Mas qual o problema, né? Cara, a gente tá lançando dancinhas. Mas Alô, qual... Essa vai pro TikTok. Eu TikTok. nunca achei que eu ia ver o Fernando fazendo dancinha. Mas qual, tipo assim, beleza, mas será que a pessoa, ela acha... Aí que tá, olha só, o ponto... Na verdade, eu não vou aqui entrar no processo da religião, entende? Da crença, mas assim, qual o ponto que faz uma pessoa acreditar que aquela pessoa existe uma entidade de Deus ali, onde ele pode absorver você daquele... Fé. É Fé fé. Então a exclusivamente. fé faz você, então, fazer orgia. Aí você Praticamente Não, isso. eu não quero Eu ser acredito advogada da Em igreja, religiões mas eu acho existe. que aí você linkou muito forte. Mas é verdade. Não, a fé faz você acreditar em coisas que você não vê Não materialmente. tinha nada na notícia, não falava o que levou à orgia. Às Só vezes- falou que ele Gente, convidou fiéis. Padre Fábio de Melo. Essa é a resposta. Padre. E ele eu nem não é da sei católica, se né, vai eu rolar. acho. Ele nem é da Eu não sei. católica, Seria né? Acho que é fácil da uma orgia católica. com ele, né? Quem não? Eu vou Né? ficar Até eu. Até Eu vou eu. ficar quieta porque eu respeito a entidade. Mas assim, de repente o padre era muito bom, né? Aí convenceu umas 5 fiéis. Ele falou quanto que Não tinha? Teve homem na números, jogada não tinha também? números, não tinha Ai, informações. olha, Não essa te história falava fica cada nada. vez melhor. Tinha homem, tinha mulher, tava todo mundo Não misturado. falou se tinha coroinhas no Era um meio. bunda lelê. Falou que era Agora uma que não, aí orgia eu já- de fiéis no quarto do padre. Então, assim, você imagina que não deve ser uma coisa muito grandiosa, porque ele não usou a estrutura da igreja, ele usou o quarto dele, então deve ter sido... O quarto dele da onde? Porque ele gente. mora na igreja. O padre Não, é o mora na quarto da igreja. igreja. Quantas pessoas Então era são dentro da igreja. necessários? Sim, mas tu falando assim, ele podia ter feito no altar. Aí cabia gente pra dar com o pau, né? Ai, meu Nossa Deus. senhora. Dava pra pessoas- comer todos os fiéis que ele quisesse. Ó. Não, mas ele levou pro quarto dele, tá numa quantidade de fiel bem Você contida. não sabe a metragem pessoas? quadrada do quarto, Quantas porra. pessoas Se for um quarto caracterizam uma grande- orgia? A partir de 3? O quê? Uma orgia? É, É a partir de 3. É 4 Tudo mais. Não, bem. porque 3 é... É trisal? Mas trisal é Não é trisal, relacionamento. Não, 3 é homenagem. É homenagem. Homenagem. 4 mais é orgia. Então, 4 é vamos supor- swing? Vamos supor Que 4 4? pode ser swing se for dois casais. Dois casais, mas então. o padre não tem casal. 4 tem... Ah, é Deus verdade, não esqueci participou. que era um- esqueci Deus que era um não padre. participou. Mas então, vamos supor que sejam 4 pessoas. Então, assim, não eram muitas. É porque do jeito que tá contando a reportagem... Eram a 4 pessoa- junto com o padre ou era 5? Então, mas ainda não são muitas. Quando Era fala o padre orgia, mais uma Mas galera. a eu penso questão é que... 10 pra mais, assim. Mas convencer 4 pessoas é fácil. Não Você é vai numa fácil, balada- cara. Cara, eu imagino o convence padre. Fernando tá tentando Você convencer a convence terceira. 4. Você convence 4. Eu O não padre cons- convence. Ele não convence uma a chamar mais uma. Quem dirá chama 4. Cara, mas isso é verdade. Isso tem uma coisa que teve. Quando eu fiz a minha primeira comunhão, o padre falou que eu tinha vocação pra ser padre. Eu fiquei com o maior medo. Eu falei, cara, eu vou ser padre. Primeira comunhão é com que idade? Eu não... Primeira comunhão, você acho que pode com tanta idade, mas eu tinha 10 anos de idade. É, eu tinha por 10 aí. anos. Você faz com uns 10 até 12 Entendi. anos, mais ou E a menos. primeira comunhão, eu fiz crisma, fiz tudo que você imagina na igreja católica lá. Só não fiz orgia, né? Pô, nessa ponte não me chamaram. Faltou. Na minha igreja também não Faltou tinha, o não. convite. Mas o. 10 anos não faltou não. Alô, Igreja Católica, ele tá aceitando o convite, hein? Gente, a gente vai Mentira, tomar puta que tanto... pariu, velho. Ô, Corta mas o que essa eu falei, acontece? comecei essa merda desse tema. Tinha Exato. outro, sabe? Tinha Mas você outro fica tema. imaginando, e o padre sempre falava pra mim, e eu conheci outros padres que, tipo assim, a tara que tipo assim, que as Boa. fiéis. Esse As fiéis barulhinho. têm com o padre é gigante. Ah, mas é o padre Fábio Todo. de Mello. Não é só o padre Fábio de Mello. Tipo, estou falando do Agora tem padrezinho o... da como é que chama o comunidade. cara do palco lá, o...
Tem outro novo agora? Não, Fábio, velho. O que cantava no Padre SBT. O Marcelo Rossi. Marcelo Agora Rossi ele tá tá. bom. Caraca, mano. É Horse. É Horse agora. Tomou tanta bomba que tá Cara, Horse. Mano, Uma bomba não é pecado, certeza. Mas Bom, é realmente, mulher, homem também tem um fetiche, né, com padre. Tem Essa com padre. questão do impossível, tipo, ele não pode, então eu quero. Mas isso acontece Eu até acho que com nem homem casado. isso, talvez porque a pessoa ser pura, né? Tipo assim, cara, o cara sabe a palavra de Deus. A fiel ali, eu acho que ela fica muito. Fica. Ainda mais se o padre for bonitão. Eu acho que rola essa coisa de ir pra igreja só pra ver o padre Tem, e tal. tem, Conheço, com certeza. conheço gente que faz isso. Tem uma história, eu não vou contar a pessoa, mas assim, cara, aconteceu o caso de uma menina se relacionar com o padre, né? O padre falar que ia fugir com ela. E aí ela terminou o relacionamento com o cara e ela ficou apaixonada pelo cara e depois ela Ela descobriu tava que esse traindo o padre... namorado com o padre. Caralho. E aí ela Caralho. descobriu que o padre se relacionava com outras mulheres também, falava a mesma coisa e não tinha Ai, esse gente, lugar. que delícia. Caralho. Cara, não, tipo, muito O marido doido. perdoou, É, o marido muito- perdoou ela. Tem uma Estão cidade até aqui hoje da casados. região, tem uma cidade aqui da região que, tipo assim, o padre tinha um relacionamento já com um rapaz. Com um rapaz. Com um rapaz. E eu acho que a mãe eu desse escutei essa rapaz história. descobriu pelo celular, catou o celular do menino e divulgou pra cidade inteira Mentira, que o padre tava namorando. E aí também divulgou o filho também, né? Ela divulgou queimou o filho, ela tudo. arrancou Né? o padre e o filho do armário. Vem cá os dois. Nárnia nunca foi tão exposta. Regaçou Nárnia, entendeu? Regaçou. Arrombou a porta do armário. Meteu o A pé gente na tem um porta. amigo que o tio é um padre loucaço da casinha. Sei. E Sei é padre quem ainda? Não sei se ele ainda tá em exercício, mas, tipo assim, também da cidade daqui da região, ele, tipo assim, no meio da missa, ele começava a xingar político e falar de futebol. Ele fugia dos assuntos muito... A turma Mas adorava. é que tá nessa pegada Devia agora, ser né? uma missa da muito louca, modernização cara. da Mas isso religião. nos anos, isso 95, entendi, 2000... Mas ele já assim, eu fazia acho isso. que essa modernização é até um pouco exagerada, né? Eu acho meio complicado isso. Eu sinto que as religiões, elas querem proximidade com o jovem, porque tá se perdendo, né? Hoje em dia tem Sim. muito mais ateu, mais comum você encontrar um ateu do que uma pessoa extremamente Sim, religiosa. sim. Sim. Então, assim, eu acho que eles buscam essa proximidade, falar a linguagem do jovem. Eu gosto, assim, não tenho religião E tem nenhuma, mas eu muito- gosto dessa história de querer as pessoas modernizar mesmo. A gente pode trazer um padre aqui. Sabia que a gente Tem pode trazer um muito padre? hoje. Ele Tem um, não vai gostar. tem um padre Cara, muito depois legal. desse episódio a gente não consegue Tem um mais padre trazer. muito Não legal que a consegue gente padre, podia não trazer ele consegue aqui. Ele é pastor. super antenadão, toma vinho, zoa a Padre. galera. Fábio de Não. Tô brincando. Nossa, ela tá... Ô, Gente, é a única padre, referência que eu conheço de Fábio padre, Mello, é ela sério. tá louquinha você, velho. Não, Presta atenção eu nisso aqui. nem lembro a última foto que eu vi dele, assim, pra saber se ele realmente está bonito. Continua ou se... gato, ele é gato, né? Mas é a única É outro que referência tá forte, de padre cara. que eu conheço. É o padre Mas- que bota Eu não botox, sei cara. nem Ele se bota ele é botox. padre Botox. católico. Ele acho que não é padre católico Não. mais. Eu nem, eu A não Rede sei. Vida, ela é católica? Ah, aí também Eu acho que é. É da Globo, não é? A Rede Vida? Não, Rede Vida, não. É lá perto lá perto de depois de Aparecida. Ah, deve Um ser. pouquinho pra Ah, frente, então né? deve ser. É. Deve ser. Influência não faço ideia. forte. Só puxando Pô. esse negócio da modernidade que você tava falando da galera que tá mudando agora as religiões, o que tem muito hoje é a galera que acredita na religião e não acredita mais nas instituições. Ah, isso Sim. é sensacional. O que eu conheço é muita gente que se identifica como cristão, acredita em toda a base da religião cristã, mas não suporta uma igreja. Tá legal, mas o que é a base cristã? Acreditar em Deus, Que acreditar mais? em Jesus Cristo, tudo Que Os mais? mandamentos, tudo mais. Isso, Então O você- pecado, na relação do pecado e tudo mais. Isso, mas ela não gosta da instituição. Ela acha que a instituição deturpiu a... Deturpiu, tá certo? Não sei. Mas na verdade a foi instituição fudeu a religião. Mas Vou tentar falar a bonito religião aqui, posso foi ter falado criada, errado. a religião foi criada através da igreja, cara. Sim. Mas tá desmembrando essa questão, né? Eu percebi isso também. Hoje se desmembra muito a instituição da religião. Porque a galera hoje tem muito a cabeça de que a instituição tá lá pra ganhar dinheiro em cima da religião. Então eu tô criando uma religião no meu mundo, na Não, minha... a palavra Independente. religião eu acho que tá se perdendo um pouquinho. As pessoas Ela tá tá legal. independente, É. a pessoa não precisa ir na igreja pra acreditar naquilo. Ok. Ela não precisa ir no templo daquela religião pra Sim. praticar a religião. Muita Ela- gente fala assim, eu não tenho religião, eu acredito em Deus, né? Sim, Fala aí. sim, tem Eu muito acredito isso. numa energia superior. É, eu acredito sim. numa força maior, mas tipo, não identifico ela com nenhuma das Mas religiões. aí que tá, vamos lá, será que ela acredita de verdade ou ela só faz isso pra se enquadrar na sociedade que a gente vive? Eu acho O que Brasil ele acredita. já é mais... Não, tem, Eu acho tem que até eu a base acredito. da crença também. É tem porque a assim, base. você pega o que seus pais te ensinou, por exemplo, você vem de uma família extremamente católica, aquela que a mãe, a avó, todo mundo vai na igreja todo dia, todo domingo, sei lá o quê. E você não se encaixa naquilo.
Mas você cresceu acreditando que existe alguém lá em cima, um ser superior, anjos te protegendo, não sei o quê. Então, assim, você pega a parte da crença, que é a parte que te dá o conforto, né? Sim. Mas você não vai na igreja, você não deposita o dízimo, você não faz confissão, você não faz o... Como que é o negócio que você fez Eucaristia? Eucaristia, você não faz essas coisas, né? Essas regras da religião, mas você segue. Eu acredito também. Então, mas assim, também... beleza, eu sei lá, eu acho muito hipocrisia. É meio... É só pra tentar arranjar um jeito de ir pro céu, mais ou menos. Acho que eu posso ir pro céu. Às vezes não. Às vezes a pessoa nem acredita em religião como a gente conhece religião. Tem gente que acredita em energia. Sim. É verdade. Na base de energia, saca? Alienígenas. Alienígena. O Ica não pode pisar dia da lua, dia do sol. Eu só sei que deu meu tempo. Próximo! Olha, é chato porque eu vou cortar esse assunto, né? Mas tá tão bom. Não tem problema, a gente engancha em algum outro daqui a pouco, a gente puxa. Talvez a gente pode fazer uma edição especial de trazer cada um, todo mês, acho que cada um pode trazer um tema. Porque fica bom, E né? debater uma hora aquele tema. Não sei se fica muito enjoado uma hora do mesmo tema. Provavelmente vai chegar uma hora que a gente já não vai estar mais falando do mesmo tema. E nunca faz, porque a gente já tava em outro lugar. A gente começou estupro, falando da galera na religião. Orgia, estupro não! Não, mas meu Não tema vou é bem... cortar porque faz sentido da parada toda aí. Não, mas meu tema é bem mais leve, porque assim, se a gente for processado, a gente vai ser processado só pelo lado dele, não pelo meu. Mas todo mundo comentou. Mas é conjunto. Eu arrasto todo mundo. É isso que eu vou falar, a gente vai ter que ser solidário, né? Causa solidária. A gente tem que assinar lá no fórum, todo mundo Me junto. prende junto! Não. Eu falei por Ervilha assim, né? Vai ser legal quando a gente tiver o Instagram. Se você estiver assistindo esse episódio, a gente já tem o Instagram. Eu acredito que sim. Será? Temos? Vai ter. Confia, a produção é Que foda. aí quando a gente posta o Reels, a gente posta naquela coisa de nas duas contas, né? Aí o Ervilha falou assim, é bom que o processo já vai tagueado, né? Já vai ter guiado. Processo selecionado. O advogado já comenta Já lá. sabe. Olá! Oi, sumida. Ele já intimida. Ele intimida não. Como é que é? O advogado Intima, comenta assim, intima. né? Oi, te mandei uma mensagem no inbox. Oi, vem de inbox. Não, meu tema é bem levinho. Pode chegar sua DM. Eu tava observando hoje a questão de memes. Eu não sei se vocês são consumidores de memes, mas eu tava... sabe aquelas lembranças do Facebook? Tipo, Nossa. 10 anos atrás? Eu morro de ódio. Tem umas porque que dói, eu né? sinto vergonha de quem eu era 10 anos atrás. Aí eles Quantos estavam... você tem, desculpa? Segredo. Tá legal, mas 10 anos atrás eu Não, tinha eu a tenho média... 30, eu tenho 30. É 30, então tá, você tinha 20 anos atrás. Lá pra 2010, mais ou menos, eu lembro que começou essa história de meme. Não sei se tem antes. Muito, meme já começa mais ou menos na década de 90 já. Na verdade, meme sempre existiu. Você sabe por que o nome é meme? Não faço a mínima ideia. Pela psicologia e pela antropologia, tudo que se repete. Um exemplo, era um biquíni de bolinha amarelinho. Se aquela música fica na tua cabeça, marcha, soldado, cabeça... se isso martela... Já viu aquela música que você anda, fica cantando toda hora? Pô, essa Mesmo música... que você não Que goste. raiva essa música! O nome disso se chama meme. Pedrinho. Isso se chama meme. Então o meme sempre teve perto da gente. Agora, Então, meme digital, eu acho que nessa faixa mesmo aí. Eu lembro de 2010, 2009 mais ou menos, começou aqueles memes de formato preto e branco, que eram uns desenhinhos feitos... Era Sim, muito legal, eu era gostava legal. daquilo ali. Pokerface. do Cauê Moura, eu verdade. lembro disso. Mas aí começou a mudar bastante, né, nos anos seguintes. E agora meme é qualquer coisa. É um trecho do Twitter, é uma frase que você falou fora de um contexto e ficou muito engraçado. Então eu percebi que popularizou a questão de você ser humorista. E isso eu achei muito legal, porque você pode ter um Twitter e ser humorista basicamente ali dentro. E as pessoas vão divulgar, vão fazer tudo muito orgânico e vão compartilhar aquilo. Então assim, antigamente... Chegou a pizza! Nunca fiquei tão feliz de ser interrompida. É isso. Pizza interrupting. Continua sem você ou espera? Vai contando aí, ó. Então continua, Tamires. Então, daí a questão de você conseguir... antigamente, quando você adquiria alguma coisa de humor, Tá ali, ó, Fer, tá ali. ou era uma revista, né, que tinha aquelas piadinhas... Atrás da outra garrafa. Ou era um vídeo de humoristas famosos consagrados, tipo Tom Cavalcante, Tiririca. Caraca. Então, assim, Nossa, você verdade. tinha que adquirir humor de pessoas credenciadas, Sim. com gabarito pra aquilo, né? E tem a galera pra que ser desenterra. nossa. Tem a galera que desenterra. Outro Amo. dia caiu pra mim no Instagram um vídeo antigaço do Tiririca. Você falou dele agora, eu lembrei. Que era do vai e volta, tá ligado? Nossa. A mulher falava que ele vai de tal lugar a tal lugar e ele falava ao contrário e aí formava Não vi piada. esse. Ali, ó.
É Mas- tipo Mas- assim, você foi a Cubatão, ele falou assim, eu passei batom no cu. Nossa. É tipo assim, eram uns bagulho assim, tá ligado? Então, aí a gente tinha que adquirir humor dessas fontes. Sim. E assim, altamente respeitável. Pra ser nossa, pra mim, é assim, ó, super Nossa, sumo tá do bom. humor. Eu amava. Nossa, era bom, velho. Era Então, engraçado. aí Teve época boa, né? hoje não, Teve época boa. hoje não, qualquer pessoa pode ser humorista. Eu vi recentemente, assim, não vou entrar no mérito, mas tipo aquela GK, ela é considerada humorista. E qual que é aonde ela se fez, né? Dentro do Instagram, dentro do Twitter, dentro de vídeos. Ela não precisou ir num programa, numa grande TV, tipo SBT, Rede Globo, e fazer um vídeo de humor ou um quadro de humor. Simplesmente ela lançava lá e ia, tudo orgânico. A vitrine hoje dos humoristas são as redes sociais, né? Mas você não precisa se caracterizar humorista. Você fez alguma coisinha e foi engraçado, bum, aquilo Mas aí vai. que tá, peraí. Aí eu acho que a gente já entrou num ponto interessante porque tem. Nossa! Olha a pizza aí, ó. Tem hoje meio que uma. Você falou, tá? Olha aqui, popularizou. É. Ó, abraço aí, pessoal do Fernando com amor! beleza. Querem te comer assim como a gente quer comer a pizza. O pizzaiolo tá querendo um negocinho diferente. Eita, Caraca! Rapaz! Ai, gente. Nossa, que da hora, Olha, são velho. umas pizzas cortadinhas, são uns É pedacinhos sobre aqui. isso, Abre é os potinhos conquistado com pelo molhinhos. estômago, entendeu? Aí você mandou. Voltando no ponto que eu tava. Vai, segue. Existe a popularização, né? Tipo, da. Aham. Não falo da profissão, porque eu entendo que o humorista realmente é o cara que... É exatamente isso que eu ia chegar. É, eu entendo. O humorista teatral, que é o cara que estuda técnicas de Sim, humor, ele sim. vai atrás dos gatilhos das pessoas e tudo mais, pra aprender a fazer um bagulho da hora. Hoje a gente tem. Popularizou muito, né? Os 5 amigos, os Quatro. 4 amigos. É, questão de Você stand-up, acabou de né? ser alguém lá. Botei mais um na roda. Ou botei na roda de alguém. Os 4 amigos e o Thiago Ventura, ele fala muito das técnicas e dos humoristas de alto padrão, de alto escalão, né, dos mais antigos, que ele estuda pra trazer as coisas pro show. E aí a gente tem o outro tipo de humorista, que é o que você falou, os humoristas de rede social. Sim. É a galera que tá no Instagram postando os stories o dia inteiro. Teve um que agora ficou famoso, apareceu no SBT, que é aquele tubarão. Acho que é Thiago Tubarão, alguma coisa assim. E que é um mineiro. O cara começou fazendo meme mineiro e no Instagram ele viralizou tudo. Hoje tá com patrocínio a porra toda. Então, mas quando eu falo humorista, eu entendo que existe a profissão, né? Assim como existe o ator, a atriz e tudo mais. Mas é legal como essa história do humor ficou popular, né? Sim. Você pode fabricar, você pode fazer humor sem necessariamente ser humorista. O Twitter tá aí pra isso. Hoje eu vi, tipo, passei uma hora do almoço inteiro assistindo uns recortes de tweets. Que eu falo, cara, essa pessoa tem um ponto de vista legal, assim, engraçado e tudo mais. E essa pessoa pratica isso com frequência. Lógico que tem aquela pessoa que faz uma coisinha e viraliza e tal. Mas aí ela não se enquadra na questão de ser humorista. Ela fez algo que ficou muito engraçado e Que virou meme. Sim, sim. virou meme. Virou meme. Vai comer não? Vou. Falou tanto de comer. Eu Não, vou ter eu vou, é porque se interrompida. eu falo, eu não consigo comer, entendeu? Mas Porque você come de boca aberta? Não, mas aí não rola, né? Ficar falando e comendo. Mas eu entendi que você falou, a questão que existe realmente quem estuda pra isso. Tem a galera que monta, tipo, é a vida dos caras fazer aquilo. Não que a galera que tá no Instagram, tudo, não faça aquilo a vida deles, tem a galera que vive disso. Vive de post, de Instagram, de fazer vídeo, de gerar conteúdo. Mas tem a galera que vive de encher teatro ainda. Sim. Que é o bagulho old do humor. Que é encher um teatro de gente pra fazer o teu espetáculo de humor ali, Mas cara. aí eu venho numa pergunta. Gente, eu não consigo parar de comer, gente. Isso aqui tá viciante. Tá muito bom Tem isso. cocaína Tá muito aqui bom. dentro dessa porra. O Rafinha Bastos, cara, ele tá fora do Brasil Ele fazendo tá fazendo show americano. Eu vi. um show nos Ele tá Estados Unidos. engraçado, velho. Ele mora em Nova York. Ele tá fazendo piadas assim que ligam o Brasil com os Estados Unidos. Ele tá fazendo um bagulho muito louco, velho. O trampo que ele tá fazendo tá sensacional. Eu tava conversando com uma amiga minha. E aí a gente perguntou assim, o limite do humor, né? Porque quando você... E aí ela tava conversando comigo e ela falando assim, cara, por que tem poucas mulheres que fazem stand-up ou são engraçadas brasileiras? Aô! Editor, Olha o close. dá um Ah, por zoom, isso que dá ela um não zoom, come. dá um zoom. Por isso que... E ainda bem que agora não corta, então a gente consegue saber detalhes das duas pontas. Então a gente pode... Senhora. Gente, é queijo. Eu não tenho maturidade pra comer queijo, entendeu? Vai cair em tudo quanto é lugar mesmo. Então, cara, a gente tem Ai, que... que difícil. Ui! Porn food. A gente tem que entender no seguinte, que é o quê?
o humor que está sendo explorado no Brasil, ele é um humor que é muito mais de depreciação do próprio ator Sim. do que politicamente. Então, aí a gente vem no stand-up lá. Tem uma O vertente. meme, quando a gente fala de meme, que eu acho bem foda, é o seguinte, porra, te juro, é o Bora Bill. Bora Bill! Aquilo se tornou um meme. Por quê? Cara, qualquer lugar que você fala, vai lá, o Bora Bill lá, e foram entrevistar o cara se queimou num podcast aí, porque o cara caralho. fez uma palhaçada, uma piada Se queimou no totalmente podcast. A gente criou um podcast pra se pra queimar. se queimar. Isso aí já é diferente. Mas ele foi preconceituoso na parada do podcast. Na contramão do Então- sucesso. Então, imagina, Deus dá uma oportunidade pra ele, não, vamos botar esse cara pra estourar, pra ser famoso, o cara vai lá e se queima. Vai ganhar dinheiro? Não vai, não. Então, assim, eu vejo o humor. Acho que todo mundo pode fazer humor. Na verdade, por incrível que pareça, eu não vou ser prepotente. O que a gente tá fazendo aqui é humor. Tenho certeza Você tá que alguém falando? tá rindo. Em algum lugar alguém tá rindo. Ou tá rindo da gente, ou tá rindo com a gente. Mas Tá tá rindo rindo. com a gente, tá Os rindo. dois, às vezes. Os dois. Eu tava editando o último podcast e eu ri. Eu ri pra caralho, cara. Eu falei, eu adoro cara, reassistir, tipo, às vezes eu tô no serviço, saio, eu coloco lá e eu começo a rir no meio do serviço, velho. porque, tipo assim, A gente já entendeu nossas visualizações. Somos nós mesmos rindo da nossa própria desgraça. No Deezer Cara, só mas- deve estar eu lá. Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido agora. Eu achando que era um sucesso vindo. A gente quer a fama, não. Só a Não, gente mesmo escutando nossas droga. loucuras. mas a gente tá merda. falando aqui da parada. Então, assim, aí vamos lá. Igual o pessoal tava reclamando daquela menina que substituiu a Fael Portugal no Big Brother lá, como é que é o nome dela? É a Lourinha lá que era ex-namorada do Odinê? A Calabresa? Calabresa. O pessoal reclamando do humor Nossa. dela e tal. A Cara, Calabresa, ela tem um humor muito old, é um estilo de humor antigo. Sim, sim. Tipo assim, é um humor muito bom, mas a galera hoje não sabe consumir. Nos Pô, Estados Unidos. ela era a base da MTV, velho. sim. Sim. Nos Estados Unidos, o humor... E, na verdade, por incrível que pareça, o humor que tinha na MTV... O humor que tinha na MTV é um humor muito parecido que é a comédia hoje nos Estados Unidos. Se você assistir um stand-up comedy americano, você não ri. Você fala, caraca, eu não tô entendendo nada do que ele tá Nossa, eu racho falando. o bico. Eu racho o bico. Porque, Eu assim, assisto, às vezes. é inteligente. Então, assim, o que você tá É, falando... Tem que ter dois QI Tem que ali ter ali funcionando. funcionando. Os caras Aqui no- puxam política, os caras puxam a situação econômica do país, eles puxam um monte de coisa. Aqui no velho. Brasil, não. Aqui a pessoa sempre vai falar de uma desgraça dela, vai falar do pinto de alguém, de um caralho Sim, de alguém. vai se autodepreciar. Vai se autodepreciar. E aí eu falo, cara, isso é humor? É difícil dizer o que é o que não é, né? Não sei se o humor é só o que me faz rir, ou se é uma régua aí que vai ter que todo mundo chegar nisso. Acho que é uma e- coisa que depende muito da pessoa, né? Porque o que é engraçado pra você não pode ser pra outra pessoa. Exato. É, então assim, não sei se existe uma régua que nivela assim. Mas- Passou daqui é humor, sabe? O engraçômetro. Passou Mas daqui é tem- humor, não chegou aqui. Eu acho que tem esse humor que você tá falando, que é um humor mais inteligente. Que é um humor que você tem que ter um repertório, uma referência. Saber o que tá acontecendo pra você rir do que tá acontecendo. Não é só aquele humor, tipo, mais... Queria usar essa palavra, mais bobo, que a pessoa só fica, tipo, se zoando, ou zoando alguém da plateia. Ou falando de pinto, Hoje em caralho. dia tá se né? caindo muito filtro em cima do humor, né? Sim. A galera tá querendo policiar muito e impedir de certas coisas serem faladas. O que você acha disso? Cara, é exatamente isso que eu ia puxar. Eu não vou lembrar o nome do cara, mas tem um humorista americano. Não lembro agora se ele é americano ou se ele é do Reino Unido, agora não lembro. Mas é gringo e ele faz um humor muito inteligente, tipo, e é muito ácido. Essa 4 queijo é fantástica. É muito Demais. ácido o humor dele, tipo assim, ácido que eu falo. Ele fala, meu, você não gostou? Foda-se se você não gostou. A piada dele é essa. A piada que ele montou é essa. E tem gente rindo, por mais que você não tenha gostado. E aí ele pegou uma situação de que, tipo, como vai ser daqui a alguns anos? Aí ele se pôs no lugar de avô, conversando com uma criança. Toca aqui. Conversando com uma criança, adolescente, sei lá a idade. Como seria, tipo, a evolução do que a gente tá tendo hoje. E aí ele contando, falou assim, olha, na minha época tinha uma coisa que fazia a gente rir. Tinha uma coisa que as pessoas subiam num palco pra contar histórias e a gente ria das histórias. E a gente chamava isso de piada. Aí ele, pra sacanear, ele fazendo a interpretação da criança, falou assim, senhor não binário. Senhori, olá, Senhor e não binário. O que você quer dizer com isso? É tipo
Cara, a gente tá colocando tanto filtro o tempo todo. Você não pode fazer uma piada porque ofende uma certa pessoa. Você não pode fazer tal piada porque ofende tal pessoa. Cara, antigamente a gente fazia piada com tudo, ofendendo ou não, mas as pessoas tinham a lógica de que aquilo era pra ser uma piada Pra e não uma descontrair. ofensa direcionada. Eu não estava ali para te ofender. Eu estava ali utilizando aquele tema como uma construção de piada. Mas se você... Cara, é um limite. Aqui, ó, isso aí é um bate-papo que vai durar umas 2 ou 3 horas se a gente tocar nesse assunto. Porque assim, será que pra pessoa Tá engraçado. que a gente chama que é a minoria, infelizmente pela sociedade é taxada a minoria, será que ela não tinha voz naquela época pra poder se posicionar e hoje ela tem e ela reclama disso? Por exemplo, eu participava de um bloco lá no Rio de Janeiro que era o Bloco das Piranhas. A gente saía, os homens saíam de mulher, a menina saía de homem, e era uma zoeira. Os homens tudo vestido lá daquelas coisas mais escrotas do mundo lá, se fantasiava lá e agarrava os outros. O bloco foi cancelado. Pela lista dos blocos do Rio de Janeiro foi cancelado esse bloco, né? Mas pela Não, questão 4 do dress code. A questão do dress code, a questão de, tipo assim, será que eles... Então, assim, cara, quando eu recebi essa informação, eu fiquei triste pelo bloco. Pelas pessoas que estavam no bloco. Por quê? Cara... Não era o intuito ali ofender ninguém. Não era... Na Era verdade, se nem divertir. intuito ofender. Cara, foi tipo assim, cara, a diversão da galera naquele momento. E aí, tipo assim, é um processo de desconstrução na minha cabeça de entender que, tipo assim, cara, era errado. Tô dando assim na minha cabeça. Eu falei assim, e agora? Como é que vai ficar a galera? E aí eu entrei no grupo do pessoal e o pessoal tá montando outro grupo pro carnaval do ano que vem. E que eles vão inventar outro nome agora, vai ser outro estilo de carnaval. Vai ser Oi? piranhas. Vai ser piranhês. É piranhex. Prince. Prix. Não sei. Continuando só esse ponto aí, eu acho maravilhoso hoje, a gente tem ainda, graças a Deus, a Nani People fazendo um humor sensacional. Nossa. Não, ele é o E humor bem- dela é ela fantástico. faz de um jeito assim que arregaça a galera que tenta militar em cima do humor. Porra, é uma mulher trans fazendo humor sobre, fazendo piada sobre. Ela conta a história dela é tipo sensacional, a história da Nani People, e ela ainda faz piada sobre aquilo. Quer dizer, gente, tem uma diferença entre você subir num palco pra ofender uma pessoa e subir no palco pra fazer uma piada, pra fazer um show. Pra sim. divertir aquelas pessoas daqueles 40, 50 minutos que ela tá ali. Mas então aí eu venho no assunto falar então o seguinte, será então que o humor... Agora essa pergunta vai ser meio capciosa. Será que o humor ele tá sendo categorizado e tipo assim, pra você falar sobre aquilo, você tem que ter respaldo sobre aquilo? Como assim? Respaldo. Se você não tiver voz ativa se no assunto... eu não for, tipo, meu local de fala, não posso fazer Exatamente. Isso! Acho que não. Porque assim, você não teria... tem vários humoristas, tanto homossexuais, negros e índios, não sei o quê. E você não vê eles fazendo o humor deles mesmo. Eu não vejo, eu não... Tem um... eu sei Então que eu tem- posso, já que ele não tá Chapéu- fazendo o humor dele, Dave Chappelle eu vou ter que faz fazer o humor sobre dele. negros. Então, Tem eu um não humorista acho que é brasileiro assim. que eu sei que ele é... Ele é homossexual, não lembro o nome dele agora. E ele falou que no começo ele falou que não era homossexual, né? Tipo, ele não era assumido, né, publicamente e tal. E ele falou que isso, tipo assim, travava demais ele pra fazer humor. Porque, tipo, ele falou que era... Não lembro se ele não se sentia confortável, não lembro. Eu já vi esse vídeo faz tempo. Mas ele fala assim, eu saí com minha namorada. Não, que saí com o namorado. Entendi. Né? Peguei uma menina. Não, peguei um cara, que ele falava, né? Ele mudava as piadas pra Na verdade ele não mudava e ele Pra se enquadrar. Ele não mudava as piadas, né? Tipo, não mudava o gênero e tal. Mas ele não fazia isso. Ele não porque fazia esse relacionamento pra não dar na cara ali. E aí depois que ele assumiu publicamente e tal, eu acho que é Júnior Chicó, o nome dele, não lembro. O Chico é É sensacional. o Chicó. E aí, quando ele assumiu publicamente, Pode foi ser onde que ele deu um boom. Quando você faz a piada e você é o seu local de fala ali, né? Não sei se isso é o termo correto. Mas você ganha um aval, né? Tipo, eu vou fazer uma piada sobre... Não é meu local de fala, porque eu sou inteligente, mas eu vou fazer uma piada sobre loiras burras. Aí todo mundo fala, ela pode, porque ela tá no lugar dela. Mas aí, eu Mas se não eu tô fizer um ofendendo- estudo antropológico, você nasceu loura? Não, óbvio que não. Então você não é loura, então Não, você não mas eu pode devia fazer ser. piada de loura burra. Será É que igual vou puxar? você, é Pior igual que eu você nasci botar um loira. cocá. É igual você botar um cocá e falar que é índio. É, fazer piada sobre, né? Mas eu nasci loira. Aí você vai lá e faz piada sobre aquela, mas não vai ofender do mesmo jeito? É ofender, Não, sim. ofender. Então, assim, eu não sei se existe essa Como é que régua, tá? É sabe? ofender?
O que é ofender? Não, mas ofender, eu acho que é a mesma coisa que a gente tá falando do humor aqui, do gatilho do humor. Talvez ofender é aquilo que vai tocar na pessoa. Mas aí não tem como. Mas eu você acho vai que ficar é... esbarrando sempre na ofensa. Eu acho que achei o humor, ele sempre vai ofender alguém. Ele sempre vai tocar em Vai, alguém. vai, Não, é eu normal. acho o seguinte, não é assim. Não é que vai ofender alguém, ele sempre vai encostar em alguém. Sim, vai É impossível que cutucar você aquela vai fazer ferida. uma piada que não encosta em ninguém, ela é neutra. Ninguém vai rir dessa Não porra. vai. Porque É- ninguém se identifica com ela. É a mesma coisa que, voltando pra religião, é a mesma coisa que é o seguinte, quando você fala que adora imagem, tem a religião que fala, pô, que cara maluco, fica adorando uma imagem de barro, Então, assim, eu acho que, cara, é muito foda ser humano. Não, tipo assim, ser humano não. É muito foda ser humano. Humano. Cara, que tipo assim, cara, porque pra onde eu vou, né? Até se o cara fizer uma piada dele falando que ele tem um pau pequeno, o cara que tem um pau pequeno que não tá falando dele, ele vai se sentir ofendido. Vai. Porque, tipo assim, pô, eu também sou assim, sabe? Ele não vai rir. E Caceta. já passamos faz A tempo gente dos vai 15 saber quem tem minutos. pau pequeno, quem não ri. É, quem não ri Eu tô rindo, então você deduz aí. Oi, Ó, dona, tem um assunto. Quem tem pau pequeno deu uma risadinha. Ui. Apontou pro outro, tá vendo como é que tá essa relação de trabalho. o mais engraçado é que eu imaginei o Homem-Aranha naquele meme que fica apontando pro outro. Você. Ih, Tivemos um problema técnico com a câmera, acabou a bateria, já tô quase voltando nada, aqui. eu chutei a câmera aqui, desculpa. Esse estúdio aqui vagabundo, essa porra. Mentira, tá high-tech hoje. E o que aconteceu, Deus, é o quê? Como é que foi da batida? Não, você não vai contar isso Essa aí. não, né? Não, eu teria contado do começo e agora não vai. Dona, seu tema! Meu tema, solta o cronômetro. 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 Cara, meu tema, eu acho que é uma coisa, bagulho que tá muito em alta, que, ultimamente, que é inteligência artificial. Porra. Porque agora a gente tem, cara, inteligência artificial que faz texto, inteligência artificial que cria imagem, Faz inteligência aquela artificial... simulação, né, de dublagem. Eu vi alguma coisa assim. É, que tipo assim, você não tá olhando pra deepface. câmera, mas ela coloca você olhando pra câmera, que tira ruído. Caraca, mano. Ou tem uns bagulho muito louco. É da NVIDIA isso daí. E tem até aquela que você mostrou, né? Aquela da palestra que você mostrou, que já faz os cortes. Já faz os cortes Já faz os de cortes, podcast, pra Ele tudo mais. identifica a emoção, que se aquele podcast, se aquele corte, aquele momento lá que foi gravado, inclusive esse podcast vai ser editado por ela. Ela diz assim, cara, esse aqui dá mais audiência pro TikTok. Esse aqui dá mais audiência Nossa, pro que Instagram. maraca! E ele faz os cortes já tudo certinho já e Tô bota a sentindo legenda. que alguns estagiários vão perder o emprego. Esse era o negócio que eu queria entrar. Tadinho, por isso que ele levantou Não, essa pauta. calma. Não vai rolar demissão, fica tranquilo. Eu chegando aqui, a Erika mandou uma mensagem, porque tem um bagulho de que escreve uma IA que escreve artigo. Ela falou assim, será que os artigos vão parar de ser escritos por nós? Aí, ó. Então. Aí, ó. Dois estagiários da empresa perdendo o serviço aí. Brincadeira, gente. Mas, ó, uma coisa foi onde que eu queria chegar. Que é, acho que quando surgiu assim, surgiu não, né? Tipo, começavam a falar de inteligência artificial, muita gente fala assim, ih, nego vai perder emprego, né? Mas até uma coisa que a Nina falou, lá naquela palestra que você deu, que é, acho que a inteligência artificial não vai tirar o emprego da galera. Acho que vai facilitar. Que eu acho que essa que é a ideia. Pelo menos pra mim, agora eu queria saber de vocês. Esse bagulho aí aquela IA que fazia desenhos. A DALL-E. Isso. A DALL-E Eu vi uma puta treta da galera falando que aquilo era uma sacanagem com os artistas, que não sei das quantas, que o trampo dos caras fazer aquilo. E aí eles pegaram a diferença de uma pessoa que manja de arte, dando as diretrizes pra IA, e uma pessoa que não manja de arte dando as É diretrizes uma pra IA. bosta. Porra, a diferença era gritante. Gritante. Por mais que a qualidade do resultado em questão gráfica seja sensacional, a construção visual não fazia Nem um sentido. pouco. Aí uma pessoa que manjava de arte, deu completamente os detalhes e as diretrizes para IA construir uma arte, saiu literalmente uma obra de arte. Eu acho que isso que é o ponto, né? As pessoas falam, vai roubar o lugar do artista. Gente, o artista tem alma, tem sentimento, ele coloca emoção, ele captura a emoção de quem tá comprando Tem um conhecimento, aquilo. né? Tem um conhecimento. Então, assim, ele vai juntar coisas que uma IA nunca vai ter, não por agora, Ele né? pode usar a IA como ferramenta. Sim. Mas a questão do toque humano, do raciocínio lógico dele, do raciocínio emocional dele, de toda a carga de conhecimento, de emoção que ele tem pra bagagem, passar naquele né? momento, Isso. a bagagem dele, constroem coisas diferentes. E uma coisa assim que a gente fala é o seguinte, a metade quase 40% do nosso sentimento não tá na cabeça, cara. Tá no estômago.
Sim, aquelas borboletinhas de gente trouxa. Então, tipo Como é assim, que é? Não, tá aqui elabora. embaixo. Sim. Então assim, pra você tentar fazer uma concepção humana de sentimentos, todo mundo acredita que tá 100% aqui, mas não. O teu corpo, o teu intestino, o teu estômago aqui dentro, ele tem mais informação do que aqui em cima praticamente algumas Você tem vezes. ideia? 40% do ser humano é bosta. É mais ou menos isso. Nunca esteve tanto em pauta. Mas pra você ter ideia, tem uma relação com o intestino preso e depressão. Sim. Então, assim, porque os Tá hormônios... encustipado, tá depressivo. Não, eu É, uma pessoa eu que não caga é uma pessoa triste. Isso é realmente. Eu não vou fazer esse link porque realmente eu não lembro o contexto exato, mas tem uma relação de pessoas com baixa dopamina, né, aqueles hormônios da felicidade e tudo mais, de intestino preso. Então, assim, realmente ali tá relacionado. Então como é que você vai misturar tudo isso pra dentro de uma inteligência? Ontem eu dei uma entrevista, não sei quando isso vai sair, mas eu dei uma entrevista pra CBN falando sobre inteligência artificial, e aí eu fiquei 5 minutos lá. Cara, tanta pergunta que o cara poderia fazer pra mim, a única pergunta que ele fez foi essa questão que o Donda falou, questão do desemprego. Mas ela vai acabar com o emprego, medo, né? ela vai... É um medo que a pessoa tem, que se você passar por gerações, cara, tem tanta profissão que acabou, e o meu sócio, o Gabi, ele falou uma coisa... Cara, lembra aquele cara? Eu li, ele falou assim, eu li um livro falando sobre o emprego, daquele cara que era um cara que antigamente ele andava nas ruas acendendo as paradas com óleo de baleia. Então era o cara que foi desempregado, que depois quando inventou a luz elétrica, o cara que capturava a baleia, que ficou proibido, um monte de coisa foi demitido. Cara, tem um filme, eu vi isso, né? Eu tava no ensino médio. Se quem estiver editando isso aí souber desse filme aí, porque eu não lembro o nome. A história era... Um pedaço da história era isso. O cara trabalhava numa fábrica que ele rosqueava as tampinhas de pasta de dente. Esse era o serviço dele. Ele tava numa fila de fábrica rosqueando tampinha de pasta de dente. E aí chega uma máquina que faz isso. Chega uma máquina que a pasta de dente vem no trilho ali, e a máquina vai lá e rosqueia. E aí o cara fala assim, porra, eu perdi meu emprego pra uma máquina. Aí tem uma pessoa que fala assim, não, você perdeu meu emprego pra uma pessoa que arruma a máquina. Porque a máquina vai continuar precisando de manutenção. Sim. A inteligência... É a questão... Tudo bem, o que você faz hoje caiu em desuso. Mas você tem oportunidades novas, com novas ferramentas e novas tecnologias chegando. As pessoas que se dispõem a aprender como aquelas tecnologias funcionam, como aquelas ferramentas trabalham, e como eu consigo trabalhar nelas e não por elas, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa foi lá e se profissionalizou em como arrumar a máquina. Então quem perdeu o emprego... Não surgiu do nada a profissão, né? Não surgiu do nada. Quem perdeu o emprego foi quem não evoluiu para acompanhar a evolução. Posso dizer uma coisa pra você? Na verdade, ele aumenta a quantidade de emprego. Porque é o seguinte, se a gente analisar qual a funcionalidade de uma inteligência artificial, eu preciso de quê? Pra inteligência artificial funcionar, eu preciso de ter computadores, eu preciso de ter servidores, eu preciso de ter uma equipe de luz elétrica, manutenção de estrutura, eu tenho que ter um cara que vai programar a inteligência artificial. Eu tenho N profissões que estão ali dentro. Inclusive, eu fico até brincando, todo mundo fala comigo, Fernando, porra, se a maconha fosse legalizada no Brasil, o que você faria? O pessoal sempre fala pra mim. Eu falo pra todo mundo, em primeiro lugar, cara, se eu tivesse que trabalhar com a maconha, eu não ia produzir a maconha. Eu ia vender insumo. Sim. Porque, cara, todo mundo pensa, não, vou montar uma horta, vou vender maconha. Não. Cara, Derivados também, eu preciso né? fazer adubo, eu Todo preciso ter um mundo sistema de vai iluminação. pensar nisso. Mas aí, beleza. Você falou essa, eu vou pensar no que o cara precisa para produzir. E depois de produzir? Hoje tem um dos maiores mercados de Amsterdã é o quê? Comestíveis. Sim. Gastronomia baseada em maconha. Tem parrodo isso lá. Olha, eu criei um novo setor, eu criei um novo estilo de alimentação, eu criei um novo público de consumo para aquele produto. Exatamente. Cara, é incrível, assim. Eu acho que, tipo, aí até eu falei... A pessoa foca muito naquele pontinho que ela perdeu e não presta atenção em todas as outras oportunidades que foram criadas com aquela substituição. Sim. Sempre que me chamam pra falar de IA também, e na minha área, eles falam disso, né? De, a profissão que eu tô estudando hoje vai ter no futuro, não sei o quê. Eu falei, gente, prever o futuro, nem o Márcia tá fazendo, entendeu? Márcia Sensitiva. Ela adora. Mas, Márcia. amo... Mas Trazer a Márcia Sensitiva aqui. tem uma frasinha de uma tirinha que eu li há muito tempo e eu gosto bastante. A tirinha fala assim, você não tem que ter medo da inteligência artificial, você tem que ter medo da burrice natural.
Porque, Nossa, assim, isso é Cara, sensacional. lindo, hein? não Isso é sensacional. Como Não tenha aqui. medo da inteligência artificial, tenha medo da burrice. Da burrice natural. natural. Porque assim, profissões, datilografia, vocês são dessa época? Não, eu sou. também não sou, porque eu sou um neném. Eu Mas, fiz curso de datilografia. então, a minha mãe, a minha avó, tinha essa profissão. Hoje não existe mais, e eu não vi ninguém chorando porque, ai, não vou mais datilografar. Não, veio o computador, veio outras coisas. Ainda tinha o curso de digitação quando eu era criança, a gente Sim. tinha que fazer o curso de digitação e tudo mais. Então, assim, profissões novas vão surgindo, outras vão morrendo, mas isso não quer dizer que vai perder o emprego. Você vai ter que se capacitar para aquela nova área, para aquilo que está surgindo. Não adianta você querer ficar na era do rádio, por exemplo, né? O rádio que eu digo físico, sendo que tem 1000 coisas que distribuem som e imagem hoje. Então, assim, não dá pra se prender. Realmente é a tal da burrice natural. Você vai E uma ficar coisa ali. que eu falo é o seguinte, inteligência artificial não é inteligência artificial. É um aprendizado de máquina. Então tem muita gente que está envolvido por trás, Sim, isso é sensacional. imputando informação para aquele bicho processar. Então a Eu turma... acho que isso que falta, esse conhecimento, né? Geralmente quem fala pra mim que tem medo da inteligência artificial ou que fala, vai gerar muito desemprego, é porque não conhece essa demanda. Sim, que ela tá aprendendo. Então tem um nego ali, uma pessoa ali programando, ensinando o caminho, ensinando Não pra surgiu ela. de nada, foi alguém que Não, criou, Exato. cara. Ó, tenho um conhecido que ele trabalha hoje com uma empresa de automação residencial. Um bagulho top. E recentemente, acho que por conta de alguma coisa do pai dele, eles começaram a postar esses vídeos no Instagram contando a história da loja, da Cinema 1. E ele falou assim, tipo, olha, meu pai começou desmontando o rádio. Ele montava por revistinha, comprava no correio. Eu sei, os eu kits lembro de como é que era. montagem. E aí ele comprava as peças e tudo, ele montava rádios. E aí ele começou a se interessar em como funcionava, como funciona isso aqui, como funciona o controle remoto, como funciona aquilo. O cara tem uma puta de uma empresa de automação residencial. Gigantesco. Cinema 1 é gigante. Patrocina nós aí pra gente falar, ó, desliga a luz! O Beto é sensacional. É muito bom. Não, eu conheço a história desses caras assim, porque eles estão indo além. Eles estão comprando agora nos Estados Unidos todo equipamento, cara. Os equipamentos é fibra ótica. Toda a comunicação dentro da casa. É impressionante. Nos anos 2000, por volta de 2000, 2010, um pouquinho antes ali, entre 2000 e 2010, ele, cara, na loja dele, ele tinha o Zeppelin, ele tinha o sistema de som da Fatman, uns bagulho que você não via aqui no Brasil. Ele vai atrás de uns bagulho muito louco. Então, assim, cara, eu falo, cara, e a gente vê aquele chat GPT, né, o chat GPT. Cara, e o cara tava numa entrevista do cara dizendo, né, quanto esforço de equipe gigante pra tirar a questão de coisa negativa do chat, né, preconceito. Então, teve um grupo por trás gigante de curadoria pra colocar aquela informação. Então, não era só pedir assim, cara, cria uma redação pra mim aqui, ele vai criar... Mas, assim, pra aquela redação foi criada, cara, teve muita gente por trás. Né? Muita gente por trás desenvolvendo. Pô, Então, criar uma IA não é fácil, velho. Não. O tanto de dado que você precisa imputar para alimentar ela Pra e aprender. criar o algoritmo correto para que ela continue aprendendo é dificílimo, velho. É esse o ponto. é Esse é o impressionante. eu Ele fico, levantou a bola e ele tá cortando. eu fico Não, com eu medo. tô gostando, deixando vocês Eu continuar fico com falar. medo, uma sensação é o seguinte, cara. Imagina, eu fico vendo aquele chat GPT lá. Imagina se algum cara. A Microsoft lançou um sistema de voz agora, né? Que ele, com 5 segundos, ele consegue identificar a tua voz e fazer a reprodução da tua voz. Imagina eu replicar isso pra dentro de um chat desse, você vai ter uma pessoa do teu lado conversando, cara. Cara, Her, aquele filme, né? Cara, eu Não. sou apaixonado por esse filme, cara. Isso é muito acho Black bizarrão. Oi? tem um episódio de Black Mirror que é... Ai, como é que é o nome do episódio? Ah, não vou lembrar, mas acho que é na segunda temporada. Peraí. Ei! Não consegue comer falando. Olha, tá vendo, Pedro? Olha o que você faz. É porque é impossível gostoso. de parar de Cara, comer. É porque é gostoso, aí É você começa a gostoso, falar cara. e salivando, entendeu? Não dá. É não que dá. tem... O episódio é assim, é um casal e o cara, ele vai ir de carro pra algum lugar pra devolver o carro que eles tinham alugado. E nisso ele morre no meio do caminho. E aí a polícia vem informar. E aí uma amiga dela fala assim, eu cadastrei o e-mail dele num negócio que ele imita ele, do jeito que fala e tudo mais. E quanto mais informação você der dessa pessoa, ela... essa inteligência, né, se torna ela. Até o ponto que eu cheguei do episódio,
que eles mandam pelo correio uma caixa que tem o Sim, corpo eu do lembro Que cara. aí desse ela joga na episódio. banheira E ele... o cara nasce, tipo, ele é igualzinho, a voz dele é muito Você não viu o igual. final, não? Ainda não vi. eu Assiste o dormi, final é bizarro, é legal pra caralho. É bom. E é isso, cara. Eu nem lembro porque eu entrei nesse assunto por causa da pizza que tá muito boa. Na verdade, assim, é muito complicado você fazer uma... Por exemplo, eu tenho um filme do Johnny Depp, poucos filmes do Johnny Depp que eu gosto, que é aquele que ele morre, né, e a mulher consegue botar o... Não, ele tá com câncer, eu acho, e ela consegue transmitir a cabeça dele pra dentro do computador. Né? E aí ele começa a criar um monte de coisa, aí a parada vira uma coisa meio que sobrenatural, a galera consegue já produzir corpo e tal, essa coisa toda, e ele tá ali. E no final da história eu acho muito legal, que eu vou contar o spoiler, que tem que ser, eu tenho que contar o final. A menina que, porra, tá querendo acabar já com ele, que ele tá fudendo a porra toda, descobre que, na verdade, tudo que foi imputado ali foi experiência da cabeça dela. Caraca. Era a Caramba. forma que ela via ele. É, porque não foi ele. Existe uma questão de como você é e como as pessoas te veem. Sim. Isso. E como você Medo imputa total. aquilo, de né, como as pessoas te cara? veem. Então, como você imputa aquilo ali, né? Então é muito... Cara, tinha um seriado na Netflix, na HBO, antes da HBO Max, que é 20... Na verdade, quem faz é aquela... É 2021. O nome do seriado. 2011, 2021. Que é uma guerra Acho tal que sobre sei. inteligência Acho que sei artificial, qual que é. e aí tem aquela coisa toda. No final, a menina tá sofrendo um câncer, ela vai migrando pra máquina, né? E aí no final ela tá conversando com a família e o pessoal, ai, que vai ser bom, E ela tá na mesa assim, atrás ela tá cheia de tubo na cabeça dela e o computador quântico tá absorvendo tudo dela ali. E aí fala assim, pô, que legal, que tipo assim, cara, a gente sempre vai lembrar de você. Aí ela falou assim, eu acho interessante você aproveitar de mim quando eu tô viva. Sim. Porque lá são só minhas lembranças, vocês não vão ter a minha emoção. Né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial não vai Cyberpunk. ter o processo de emoção. Eu acho que a emoção vai ser muito difícil ser copiada. Eu cara. acho que em vez de temer essa questão da inteligência artificial, as pessoas deviam querer mais dela, querer mais da tecnologia. Sim. Tem, falando em séries, né, que a gente gosta bastante, tem uma série na Amazon que chama Upload. Do caralho, eu Puta, gosto. muito boa. muito É bom. muito boa. Resumidamente, É as muito bom. pessoas, quando antes de morrer, né, ali no processo de quase morte, eles fazem um upload dessa pessoa num super HD e essa pessoa tá num paraíso. Só que a família viva Tem que que pagar ficar uma mantendo. mensalidade. É Tem que ficar muito bom. mantendo. Então, vamos supor, se é uma Caralho. família mais pobre, eu tenho que pagar um HD, ok. Então a pessoa vai ficar naquela coisa parecendo Minecraft. Preto e branco. É, bem baixa resolução e vai ser o paraíso dela. Você tem X tempo pra falar. Se você falar muito, É. corta, você Caraca. para. Só no outro mês que você Agora, volta a falar. famílias ricas faz um upload chique No que tem hotel. até a experiência de você estar lá em contato com esse ser que já se foi. Que louco. Através de roupas sensoriais. É muito legal. louco, É uma muito série louco. sensacional. Então, assim, eu acho que a tecnologia vai aproximar a gente de algumas coisas que a gente hoje tá distante. Aproxima pessoas também. Hoje você consegue conversar e ter contato e tudo mais com pessoas que moram do outro lado do mundo. Tanto culturalmente, como idiomas e tudo mais. Então, não veio pra tirar emprego, nem pra, Não. sei lá, acabar com a vida de ninguém, né? Eu já ouvi esse termo. Ai, nossa, a tecnologia tá acabando com a minha vida. Então, você tá usando errado, né? Muito. Tá usando Muito. bem errado. Porque não, é um auxílio mesmo. Aprenda a Ajuda. transformar a tecnologia como ferramenta e não veja ela como uma substituição. Sim. Sim. Exatamente. Aprenda, né? Tipo, tenta evoluir junto com a tecnologia para que ela seja uma ferramenta sua. e Usar não uma ela substituição. ao seu favor, né? Isso, usar ao seu favor. É um recurso. Fernando, Quero, seu tema duas cenas. agora. Eu quero voltar no piloto, que eu achei muito foda. Que eu pensei que ninguém nunca tinha assistido esse seriado. Assisti, Pelo menos você só assistiu, eu achei legal. Tem a segunda temporada, eu não assisti ainda a segunda temporada. Tem duas cenas que é legal, que tipo assim, quando uma pessoa morre, eles dão a oportunidade de você acompanhar o teu enterro. Então tem a cena que é o seguinte, é um telão assim, e você tá lá do outro lado, você tá vendo o teu corpo sendo velado, caralho! vida. É Sim. muito, muito legal. E a sua consciência E você foi- conversa, sua Você consciência conversa foi com todo feita. mundo e tal. E a outra é o seguinte, o processo pra tirar... Pra tá concluído que você foi migrado pro outro lado, a máquina é muito foda. Você senta numa cadeira, né? A máquina ela faz a leitura e ela corta a tua cabeça. Então, Caramba. tipo assim, a cena é assim, ela corta, paf, e corta a tua cabeça. Tipo assim. Acho que Caralho. tem. Então, tipo assim, não tem como dizer se você morreu de verdade ou não. Morreu porque mataram você, porque cortou a tua cabeça. A máquina te matou. A máquina é muito legal. Caralho. Mas é legal essa série, porque ele faz relação também dos anjos. Anjos são os programadores. Os programadores. É, Que verdade. cuidam do Caraca. paraíso. Então eu me senti muito querida. Ah, Eu me senti muito meu Deus. angelical. São os programadores que cuidam daquela plataforma, né? Daquele HD, enfim.
as famílias mais pobrinhas não têm direito a anjo. Eles andam com o It morto numa mala, num HD. Sempre que eles querem ter contato, eles têm que ir lá conectar o HD num lugar que você paga tipo um aluguelzinho, conecta e fala rapidinho com a pessoa. Então, assim, essa questão é bem interessante. O que é o anjo e o que é o Deus da história, então? Muito Já bom. que não existe o pós-morte, né? Eu achei muito foda isso, achei legal pra caralho. E aí? Qual o seu Seu tema, Fernando. Cara, meu tema, cara, eu acho que é polêmico, igual humor. A gente vai assim, polêmico, soft. Polêmico, soft. E eu acho que, tipo assim, eu tô me vendo num momento da minha vida que eu tô começando a ver que talvez eu não vou ter isso. E, tipo assim, eu já tô preparado pra não ter isso. Eu já cheguei Você tá a esse preparado ponto pra já. não ser calvo. Não, isso eu vou ser calvo, isso eu tenho A certeza. calvície chega para Inclusive, todos. eu vou fazer isso, eu vou ficar um mês fora desse programa, porque eu vou fazer isso, eu vou ter que ficar em casa, minha cabeça fica inchada. Feia pra caraca, final do ano eu não estarei aqui no Pouca Merda. Vai ser... Vai fazer implante? Vou fazer implante. Meu Deus, vai voltar Ficou o feio pra Tony caraca. Ramos. Ai, vai ser tão legal, a gente vai zoar tanto ele. Fica Mas cabeludo. foco, qual que é? E é o seguinte, cara, eu quero ir... Vamos lá. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás que fala sobre filhos, né? Que pra você ter um filho, que se você mora... Quem mora numa cidade, numa zona rural, ter filhos é importante porque esse filho vai cuidar da plantação, do sítio, da fazenda, e é mais uma mão de obra ali. Sim. Mas quando você traz essa realidade pra cidade grande, por exemplo, alguém que mora numa Paulista da vida, aqui em Ribeirão Preto, numa cidade grande, filhos não tem essa... Por que eu vou ter filhos? Né? Então, a minha aqui é o que? Filhos. Será que é necessário ter filhos? Vivendo numa situação de um país super populoso, super caro, um mundo Muito super caro. E por que eu vou ter filhos, né? Pra que ter filhos hoje? Será que é pra ter uma prepotência de levar minha geração pra frente? Será que, tipo assim, é pra pegar tudo que eu não tive na minha vida e jogar numa pessoa que talvez essa pessoa nem queria estar ali de verdade, não queria nem nascer? Então eu tô aqui pra falar os filhos. É válido ter filhos? Você acha interessante ter filhos? Será Vocês que estão aí casados e no Puxada relacionamento. boa. Tô solteiro, então não tem campeonato, tipo... Agora tá só na Mas você punheta. pretende ter filhos? Cara, no momento assim, tipo, eu solteiro não me vejo isso com as Mas vontades de você ter um tem- filho. você Se pensa você em ter casar filho? e casou. Cara, se a situação tiver igual hoje, ou pior, assim, no Brasil, não, de jeito Ah, mas nenhum. não espera que vá melhorar. Então não, de jeito... Porque, cara, é muito caro você pensar. Desculpa perguntar Sim. quantos anos você tem. 27, 26. O meu... 26, o que é isso? Eu tô adiantando. Alguma coisa entre 25 e 30. O meu irmão, por exemplo, ele tem 22. Desculpa se eu esqueci a sua idade. Mas ele Deus tem- do irmão, É velho. porque Que nasceu em feio. 99, aí eu fico fazendo as contas. 99, assim. ele tem 22. Ele nasceu na virada do milênio. Então ele é o... 24. Não sei se ele é geração Sei lá. milênio, né? 99, Ele é o milênio, né? É, 99. Nasceu em dezembro de 99. Caraca. Caralho. 23. Ele Só é... ganhei um presente, é traumatizado. É muito. Não, assim, minha mãe ganhou um baita do presente, né? Mas a questão é a seguinte, ele é muito novo e ele quer ter filhos. E ele nem tá ele não tá num relacionamento agora, eu não sei, né? Porque ele tá morando em outro estado. Mas ele não é casado nem nada. Mas o sonho dele desde sempre foi ser pai. Mas por quê? Qual a finalidade? Não sei, ele se vê numa família, construindo uma família, ele se vê com filhos, numa casa, aquela coisa meio Mas você acha que a criança queria... Talvez você... É muito louco isso de ter filhos, de você criar alguma coisa que Não. você não tem noção do que... Pra onde ele vai. Sim, mas o ponto que eu ia chegar é o seguinte: nós temos a mesma mãe, mesmo pai, mesma criação. Como que ele tem essa percepção de querer uma família e as outras duas não? Sim. Porque, tipo, Lá eu e em minha casa irmã, a foi gente prefere a exatamente morte. Desculpa, mas a gente prefere a morte. A gente não quer filho de jeito nenhum, entendeu? A minha irmã teve uma época que ela quis, mas ela percebeu que não é o que ela quer. Porque é uma responsabilidade pra sua vida inteira. Sim. Não só pelo fato disso, né? Porque tem uma hora que você tem que assumir uma responsabilidade. Mas o fato, assim, você Mais quer responsabilidade que você na sua vida, você tem uma casa, conta, tem cachorro, Então, mas tem você tudo. depositar uma vida nesse mundo e saber que Exato. todas as ações dela, pelo menos até os 18, é sua responsabilidade, é A muito tua vida inteira, complicado. praticamente, que você vai segurar sempre teu filho ali. Eu sabe? acho que tem uma grande... Tem dois pesos aí de conversa. Tamires, por favor, você que é a pessoa com voz pra falar aqui. Com ovários. É, de um homem para uma mulher. Existem dois parâmetros diferentes de análise. Sim, a Porque a questão cobrança. assim, eu vejo muitas mulheres falando que não querem ter Boa. filho por conta da questão de cobrança, das mudanças que o corpo sofre, do sofrimento que é carregar uma criança por 9 meses e tudo mais.
Eu nem carrego, já sofro. Então, tipo assim, tem esse ponto, e tem as pessoas que pensam por esse lado, tem as mulheres que pensam por esse lado de não quero colocar uma vida no mundo, porque, pô, já tá uma merda isso aqui, vou trazer mais gente pra se fuder, né? E os homens não têm essa percepção do que é o sofrimento e passar essa dor, esse Que é muito todo mais esse fácil processo. pros piroca, que eu acho a coisa mais Sim. escrota do mundo, que tipo assim... 2 certeza. minutos vai É o resolver, cara, depois alguém na terra. É aquela coisa, o cara Pois vai o lá... CPF. 2 minutos, você tá sendo muito guerreiro, hein? 2 Eu minutos. tô chutando alto. Chutando alto. Tá chutando Opa, pra alta cima. performance. Alta Cara, é uma performance. máquina esse homem. O cara tá chutando alto e sendo generoso. Generoso. Mas a cobrança da mulher é essa. Não sei vocês, né? Quem tá casado deve saber. A mulher casa, juro, eu tenho várias amigas recém-casadas. A criança vai vir quando? Eu acho a coisa já- mais Nossa, escrota que do saco. mundo, E o bebê, cara. aí Nossa, põe a mão na cara. sua barriga. Eu sou solteira, a cobrança é a mesma. Eu falei, você vai ter um filho com seu marido. Juro, já cheguei nesse nível de filho, falar isso vai pra dar pessoa. você. Falar, e se eu fizer com seu marido, tá tudo bem? Porque eles cobram. Tipo, você tá com 30, a margem é até os 40 pra você ter um filho. Eu não quero ter filho. Você fala isso, a pessoa fala, mas é porque você não encontrou alguém. Eu falei, mas vai vir dele ou vai vir de mim? Exatamente. Mas Vai por quê? sair da onde? Vai sair do pau dele ou daqui? Então, assim, a pessoa sempre te cobra. Se você é solteira, cobra pra você ter filho. Se você é casada, cobra pra você ter filho. Então, assim, a mulher Se não você tem o paz. primeiro filho, pergunta quando vai vir o segundo. Exato, porque ele vai se sentir sozinho, Sozinho. né, coitado. Tem que dar um Ô, irmãozinho. o povo não aguenta ver a gente quieto, né? Quer fuder com a gente. Eu acho que, por exemplo, igual eu tava vendo É você agora... que vai pagar as contas dele? Não, É, né, ou cara? se pagasse, eu Se faço, pagar, né? beleza. Não, nem se pagar, velho, não vem com essa. Tipo, mano, Tá pagando eu Primeiro. até faço. não, fazer uma coisa, pôr no Passando noite acordado pra cuidar da criança Não, pequena. é sério, ter uma criança é um bagulho de outro mundo, velho. Além, você tá. Puta responsabilidade, você tá colocando um ser humano no mundo, você tem que se empenhar pra aquela criança não crescer um filho de uma puta que vai ser um criminoso. E o pior que não, o pior que você pode dar a melhor educação pro cara, o cara vai ser filha da puta depois, cara. O cara vai falar, não pedir pra nascer. E tipo assim, cara, aquela coisa, eu vejo muita gente botando energia, tipo assim, vai fazer quando crescer, vai fazer balé. Cara, a garota queria, talvez possa fazer jiu-jitsu. Sim. Então assim, eu acho que é muito controle pra algo que você bota na sociedade. Por exemplo, a gente tem um grande exemplo lá no escritório da gente, ali na janelinha lá. A passarinha lá, ela vai lá, bota o ovinho lá, o bichinho lá desceu, botou as asinhas, o passarinho mete o pé. Acabou. Então, assim, e eu acho que a gente usa muito de... Cara, porra, eu não tive nada disso quando eu era pequeno, mas agora eu vou dar pro meu filho. Cara, o moleque tá pedindo isso. Então, assim, eu acho que filho... É uma situação de você botar pra você colocar tudo que você não fez na sua vida. Inseguranças e tudo Isso eu mais. acho escroto. Então, mas eu acho que De varia você de querer que a pessoa. criança faça o que você não teve capacidade de fazer. Vai fazer direito. Porra, a criança que pode ser uma excelente Porra, aluna. não, o sonho do cara era ser advogado. Ele não conseguiu ser, ou por falta de QI, ou por falta de dinheiro, ou sei lá o que. Precisava alimentar minha família, eu fui então pra trabalhar braçal. Sei lá, não foi advogado. Meu filho vai ser advogado. A criança tomou no cu com uma faculdade de 5 anos, E nem nem vai nasceu. E na verdade outra coisa, talvez ela faça a faculdade só pra entubar no cu do pai e depois não fazer a Sim. faculdade. Tem um cara. monte de gente que faz isso, faz a faculdade forçada pelos pais, começa trabalhando, no meio do processo de sou um profissional da área, ela se identifica com outra coisa E vai. Mas pivota e eu vai, acredito saca? que tem gente que genuinamente quer ter filhos, mas pela questão de família mesmo, porque quer construir uma família, alguma coisa, mas não talvez por egoísmo depositar. Mas eu acho que realmente ela acredita que a felicidade será completa com uma família completa. Mas o que Sim. seria a família completa? Tipo assim, isso é muito comercial de margarina. Mas aí é outro A galera que campo, acha é que mais... precisa ter um homem, uma mulher e uma criança. Ou 2 homens, mas precisa ter uma Mas eu acho que próxima não é geração. eu acho que aí não é uma constituição social, eu acho que é psicológica mesmo. Na cabeça daquela pessoa funciona assim. Eu entendo que ela tem essa concepção de que a felicidade será daquela forma. E cada um tem a sua visão. É aquilo, Mas vou eu ser acredito- feliz se eu tiver um filho, né? Ela já é feliz, mas ela entende que o casamento vai estar completo. Eu super respeito, eu entendo porque é genuíno aquele pensamento de que, eu quero 2 filhos, quero uma casinha com cerca branca. Ok, é o sonho do americano dela, É né? legal, mas aí que Toca. vem, eu acho que é muito foda, Tamires, a gente pensar. Porque aquela coisa, desculpa o que eu vou falar, tipo, se nada contra, pode fazer filho à vontade, eu não tô pagando conta Não de pode ninguém. não, o planeta não tá aguentando mais Deixa, gente. pô, tem espaço pra caceta, mas aí Não resolve. tem, não tem. Territorialmente Eu vou, não. Dois. Territorialmente tem. vai, manda essa, depois eu vou devolver Mas assim, a teoria cara, da eu conspiração acho que aqui. eu acho que é muita. Gente, só uma adendo. Quem diria, eu tô defendendo a família tradicional brasileira. Puta que Que pariu, vai tomar orgulho! no seu cu, Que né? orgulho, pô! Eu sou a primeira a falar, foda-se tudo. Eu tô aqui defendendo que tenha filhos.
Mas olha só, mas eu acho muita frustração pra uma pessoa de tentar criar um processo de família na cabeça que no futuro dá merda. Então, mas sempre dá merda. Eu não queria ter Não que fazer tô esse falando papel. que sempre dá merda, mas assim, a possibilidade de dar merda é muito maior. Eu vou parar de defender, eu tô ficando Sabe por quê? Um grande exemplo sou eu, Fernando. Cara, o sonho da minha mãe é que eu passasse o aniversário do meu pai, o aniversário da minha irmã na casa, lá em casa. Eu só consigo passar o Natal lá em casa. E eu vejo a frustração da minha mãe de eu não estar perto. Cara, eu tive que sair, eu tive que visitar outros mundos. Eu tô aqui, não consigo ir pro Rio toda vez, pegar um avião ou pegar um ônibus e ir pra lá. E eu vejo a frustração. E eu vejo que ela tá frustrada com uma situação dessa. E assim, é uma coisa simples, eu não estou lá no aniversário, mas eu ligo, faço faço WhatsApp, faço aquela coisa toda, mas eu não... Mas assim, eu vejo que tem aquela coisa. Cara, ele saiu, distanciou da família, é o renegado. É a ovelha negra. Eu É escuto ovelha bastante isso negra. também. Então, assim, Manda no por uma agente. situação que você tá tocando a tua vida, cara. Que eu acho que eu acho que a gente é muito. Eu acho que a gente também é muito prepotente como ser humano, de novo, de falar que é o seguinte, cara, porra, o cachorro é assim, mas eles são irracional. Não. A gente foi criado pra procriar, entende? É pra andar, é pra desvendar esse mundo, pra correr, e a gente tem. Eu acho que é muito egoísmo de Mas família. eu acho que muda a geração. Por exemplo, os pais que vão se formar hoje não são como os nossos. Talvez os pais não vão ter nem filho. Então, mas aí que tá. Os que vão ter, eu acho que estão com a terapia um pouco mais em dia. Por exemplo, a cobrança que os nossos Boa. pais têm com a gente não é a mesma cobrança que, por exemplo, eu teria com um filho meu. Sim. A minha mãe tem uma cobrança comigo, por exemplo, de estar muito presente. Minha mãe mora a milhões de quilômetros de mim. E ela quer essa presença e tal. Não é possível, porque a distância e tudo mais. E os laços que a gente criou é diferente. Talvez com as terapias em dia, quando a gente for ter nossos filhos, o tratamento é outro. É mais liberdade, é tipo assim, ó, é daqui pro mundo, meu Eu filho. não consigo conceber a ideia de como eu seria com uma criança, velho. Você não tem nenhuma criança perto, tipo sobrinho? Não, eu tenho minha sobrinha. Cara, eu lido com a minha tanta sobrinha. criança que eu acho que eu seria uma ótima Eu tenho uma sobrinha de 12 e eu tenho uma sobrinha de 3. Ih, já tá começando aí, ó. Eu com a Maria Roberta, com a minha sobrinha de 12 anos, cara, eu sou foda-se. Eu zoo ela. Eu pareço mais Mas irmão ela tem do 12 que... anos. Não, então, e mas, outra, tipo assim, você sabe que beijo, tchau, ela vai pra casa mãe. Exato. Não tem O problema é da Luciana. responsabilidade. Mas eu não consigo conceber a ideia do tipo assim, qual que seria meu relacionamento com uma criança hoje se ela fosse minha, se ela fosse minha A responsabilidade, filha. né, de tornar aquilo ali um ser Além melhor. da responsabilidade, mas tipo, Foda. o que eu vou passar pra essa criança? Como que eu vou Merda. educar ela? Na merda, claro. Mas como que eu vou educar ela? Ou como que eu vou guiar ela pra ser alguma coisa? O problema é que você não consigo pode conceber fazer isso. Não tem como, porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um cenário, você é programador, tua esposa é terapeuta, aquela coisa toda, já tô casando vocês dois. Vamos lá. Cara, você tem que trabalhar, cara, de 8 horas da manhã às 6 da tarde. Então essa criança, nesse período, ela vai estar ou com uma babá, que é uma terceira pessoa que está criando ela, ou numa escola. Onde dentro dessa escola vai ter várias crianças que vão estar educadas de outra forma. Se você leva essa criança, não desmerecendo, para um colégio que é um pouco inferior, ela vai se adaptar naquela situação, assim ela vai levar um nível... Nossa. Agora, se você leva a criança para um concept da vida aqui, para um saving da vida, outras coisas assim, cara, ela vai ter amigos que vão estar a cada 3 meses na Disney. E você não vai ter essa condição para ir para Essa Disney. criança vai ser um porre. Então, assim, a comunidade que essa criança vive muito mais tempo fora do que você na tua criação, cara, é um puta choque cultural. Como é que você vai criar? Não tem como você orientar, Entra no cara. nosso tema do podcast anterior, né? Que a sociedade vai moldar essa criança. Sim. Infelizmente, é o círculo Sim. de amizade onde a gente introduz essa criança que vai moldar. Mas quando eu brinquei... Você acha que a gente é tão idiota? Olha com quem que a gente anda. Realmente, nossos amigos dizem um pouco quem somos, né? Mas, por exemplo, eu trabalho muito com crianças, então eu vejo essa questão de crianças são bolsistas em escolas particulares, elas têm outra vida, né? Elas são bolsistas ali. E tem criança que tipo, ai tia, então, eu vou ter que faltar semana que vem, pois estarei na Grécia. Tipo, meio de ano, no Porra, meio do semestre. eu punha a prova pra ela se fuder. Estarei na Grécia. Tem como você não passar uma atividade muito difícil pra quando eu voltar, não sei o quê? Ok, né? É uma escola particular, você tenta adequar ali a realidade do aluno. Mas tem aquele aluno que vai estar convivendo com essa criança que tava na Grécia 2 semanas e que, tipo, tá indo de busão pra escola, sabe? Ou que a mãe é uma funcionária naquela escola e por isso ele estuda ali. Então, assim, é isso que vai moldar o caráter e as atitudes dessa criança. Ela vai querer ser como esse amiguinho rico, ou ela vai falar, não, eu entendo, meu pai não tem essa condição, mas tá tudo bem. Então, assim... E assim, eu acho que esse ponto eu acho muito legal,
você tá tocando, que é o quê? Não adianta ter uma educação da família. Tem que vir isso do ser, que é criança. Como ela vai absorver isso e como ela vai levar isso pra vida dela. Mas o ambiente que ela é criada influencia, sabia? Muito. Muito. Porque, assim, antes dela ser um ser social, ela é um ser de casa, né? O primeiro círculo social que ela conhece é dentro de casa. Eu tenho alunos, assim, que não tem nada a ver com questão de ser e tal, mas eles transbordam amor, por exemplo. Eles, nossa, extremamente carinhosos, crianças educadíssimas e tudo mais. E tem criança que fala, Deus do céu, tem como exorcizar esse ser humano? Por quê? O Vaticano tem. Eu acredito que eles façam. Ó, volta o assunto aí. Mas por quê? São crianças que elas têm um lar totalmente equilibrado. O pai nunca levantou a voz pra aquela mãe. Eles vão discutir lá no outro cômodo, sem que aquela criança... Então, assim, ela é criada numa redoma de carinho, amor e atenção, enfim, tudo que é bom. É tipo as minhas superpoderosas, entendeu? Tudo que é de bom, ela tá ali. É uma criança que tem uma criação fake, porque ela sabe que na vida dela não vai ser nada daquilo. Tá, Não. mas pelo menos ela teve um preparo pra vida. Ela tem um preparo... É diferente. Vou te falar que ela tá tendo... Tem, porque assim... Uma criança que os pais não discutem na frente dela, ou discutem que eu falo na questão de, tipo, não argumentam na frente dela. Ou não é qualquer esse tipo de conversa mais briga. séria, isola a criança no mundinho, coloca o fonezinho do desenho. Essa criança tá preparada pra vida? Na verdade é o seguinte, cara, existe uma pesquisa que, por exemplo, a probabilidade dessa criança ter algum problema é muito pequena. Porque ela vai ter uma mas inteligência vai ter. emocional diferente, Muito entendeu? bem. Agora, uma criança que convive com um pai que briga, uma mãe que briga, criança que já foi molestada na infância, Não, isso cara, aí tomou é outro porrada. assunto. Não, eu tô falando, a pessoa vira pirada, tipo Não, assim, mas eu tô cara. falando assim, porque existem a questão do que os pais que colocam a criança no meio que eu falo assim, no meio da convivência. Então, estão tendo uma discussão de um assunto mais sério. Mas discussão é uma coisa. Discussão que eu falo é duas pessoas conversando. Não vão briga. Não, é só pirar. Aí dá Só merda. puta! Não. Tipo, tá tendo um debate igual a gente tá tendo de um assunto sério. E a criança tá perto, a criança tá associando aquele ambiente. Mas ela... E tem os pais que isolam a criança num mundo de Não, apenas desenho aí não. infantil. Isso aí eu acho escrotice. Todo extremo é ruim, mas o que eu tava mencionando é um lar estável, um lar onde a criança se sente acolhida, amada, tarana. Essa criança, a chance dela demonstrar problema é muito menor, porque ela tem um ponto de retorno, um lugar seguro pra voltar. Agora, uma criança que nasce num lar turbulento, com um lar estável, hoje almoça às 11, hoje vai ser às 2, amanhã vai ser às 3, entendeu? Ela não tem uma estabilidade, ela não tem um ponto de retorno, ela não tem onde ela se sente confortável, ela não tem onde se sente segura. Então, assim, essa criança não tem inteligência emocional. Então, a chance dela ser um adulto frustrado, um adulto irritado, é muito maior. Então, assim, essa preocupação quando a gente fala assim, a criança não tem... A sociedade vai moldar. Mas se você prepara ela pra quando ela chegar lá, ela não cair na boca do lobo, né? É outra criança. Então, assim, esses meus alunos que eu percebo que eles têm uma inteligência emocional pra lidar com o conflito, eles vão, tipo assim, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Mas vamos dividir? Você não pode dividir comigo? Você percebe que eles sabem dividir, eles conseguem ceder, eles sabem impor limites. Sim. Agora tem criança não, que elas são criadas de forma egoísta. É meu, eu quero... É meu pai falou que é meu, eu não preciso dividir com você porque é meu. Então, assim, você vai... essas crianças que a gente fala para as crianças com controle emocional, fala assim, desce o cacete. Resolve argumentando, não funciona, desce o pau. Tá? É lógico. Quando o argumento para de funcionar, a mão tá aqui pra isso. Mentira. Não, mas é muito difícil uma criança com inteligência emocional ali, né? Ela cair no pau com a outra. É muito difícil. Eu vejo alunos assim, quando eles vão entrar pra agressividade, é porque você vai buscar lá no lar deles, não que isso seja uma causa, mas é um doce. Os pais são divorciados, brigam demais. Na casa de um é de um jeito, na casa de um outro é outro. Ele passa uma semana aqui, uma semana lá, não tem horário, não tem regra. Faz o que você quer. O pai quer ser o melhor, quer mostrar que é o melhor. A mãe quer mostrar que é o melhor. A mãe então, vai falar mal do pai. O pai vai falar mal da mãe. Na hora, gente. Assim, a criança deu problema, você vai buscar no lar, o problema tá lá. Então, assim, infelizmente é o primeiro lugar social que a criança vai viver. É dentro de casa. Então, se ela não tem o conforto, se ela não tem segurança, não tem nada, vai ser um adulto problemático. Isso aí. Então, se você quiser ter filho, cara, tenha um controle mental, Esteja com a terapia. Não, vamos lá, resumo. Quem vai criar a sua criança é o meio no qual ela tá envolvida. Você tá no Brasil, se você é brasileiro, não tenha filho. Vai fazer na Deixa Europa. o Brasil acabar. Vai fazer na Europa. Vai fazer nos Estados States. Unidos. Utah é um lugar bom pra ter filhos. Estudos indicam. Nossa, mas muito Muito Estudos Por quê? Porque é uma cidade, um lugar que apresenta um
Não vá pro Reino Unido, lá o padre Não é chama nível pra social, assim, uma estrutura social adequada pra criança, adolescente, não sei o quê. Então, assim, é um dos lugares. Tem muito mormon também. Qual a chance de dar errado? Ó, que isso. É, E esse foi! Meu, cara, cada dia mais a gente conversa aqui. Cara, isso aqui era pra se tornar um programa e transformar isso em Ia ser uma artigos. descarga mental, Nossa, mas tá indo É uma outro rumo, terapia cara. total. Mas é muito isso engraçado, a aqui, gente começou cara. a religião e terminou onde? Na religião. É a religião. Porque a religião, ela faz um influenciamento na família também, entende? Sim. Faz. Sim. Sim. A falta dela Direta também. e indiretamente. Sim. Imagina, tem uma família satanista. Ai, esse Aí o esse é filho legal. fala assim, não, acho que fosse católico. Nossa, que treta louca que ia ser. Imagina o Natal dessa galera, que louco. É porque a Nossa. família Adams, cara, pela história, eles não eram satanistas, né? O certo era eles serem satanistas. Eu não acompanhei o que eles são, no final dos contos. Só góticos, suaves. Eles são famílias góticas, entende? O marido é um cara rico, eles são uma família rica, né? E tipo assim, o cara ele faz investimento em bolsa, ele tem escavações de minério e tal. E aí a família é desse jeito, ela é gótica. É um gótico suave. Gótico só. Gótico Isso aí, suave. Fernando. É isso. Encerramento. Inclusive, o alto índice de cosplay pornográfico que tá acontecendo na internet é da Wandinha. Meu Gente, Deus, pesado, que tem coisa criança horrorosa. assistindo. Pesado, cara. Não, gente, Eu acho pelo que amor tem de limites, Deus, né? é uma criança. A Wandinha é uma criança. Não é criança. É. A Wandinha é uma criança. As meninas que eu tô vendo na tele lá no X. Não, tô falando personagem. Você tá assistindo pornô da Wandinha, Você é um pedófilo. você É um tem pedófilo. grande chance de ser um pedófilo. E só um Você tem adendo, se problema. você tem 30 a mais e tá se fazendo cosplay de bandinha, para. Você tem problema também. Para. Caralho, já perdemos uma galera aí, vamos nessa. Para, você não tem Cara, a personalidade do Mandinha, você tem depressão, alguma coisa aí, vai O tratar. pior é Vai quando se a pessoa... Ah, garoto, e terminamos inocente! Vem TikTok. Valeu, galera. Esse aí é mais um. Porca merda! Muito obrigado! Beijo. Eu vou ter que tratar desse ouvido. Ou vai ter que usar API, né? Eu vou ter Eu que vou tratar. trazer uma espuminha pra você na próxima. Nossa.